de clubes. Meu amigo, se o dirigente de um clube qualquer do Brasil fizesse as cagadas que o dirigente do Barcelona da Espanha fizeram nesses últimos anos, seriam apedrejados. Veja o que os dirigentes do Barcelona fizeram nesses últimos anos. Afastaram Daniel Alves. Eles nunca vão ter na história um lateral igual a Daniel Alves. Maior vencedor de título do futebol mundial, Daniel Alves. O time ficou manco. Ficou troncho depois que ele saiu. Depois venderam o Neymar. 222 milhões de euros. Pegaram 222 milhões de euros, compraram Coutinho e Griezmann. Os dois são reserva. Você já pensou se fosse um dirigente do clube brasileiro que fizesse isso? Seriam fuzilados se o dirigente do clube brasileiro fizesse isso. Mas foi da Espanha? Você não vê a crônica, os vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil dizerem nada. Que é muito fácil fazer futebol com o dinheiro que aqueles caras têm. A Inglaterra, por exemplo. Pense num magote de time ruim. Time comum isso. Agora e o valor dos times. Ainda tem uns idiotas da crônica. O futebol inglês, imbecil. Quando você disser futebol inglês, é o futebol praticado pelos ingleses. Esse é péssimo, não ganha nada. Em 156 anos de vida, 157 anos de vida, ganhou uma Copa do Mundo tomada. Os seus clubes ganharam três mundiais de clube. 3, com seleções mundiais. Com time, com jogador de toda parte. Principalmente do Brasil. Com 2 ou 3 jogadores só da Inglaterra. Ganharam 3. Os italianos ganharam 9. Os argentinos ganharam 9. Os brasileiros ganharam 10. Os alemães ganharam 9. Os uruguaios ganharam 8. Mundiais de clube. Os ingleses ganharam 3. Assim mesmo com um time que era verdadeiras seleções. E os espanhóis ganharam 11. Espanhóis não, os times espanhóis. Os espanhóis mesmo, futebol espanhol, só ganhou um título mundial e um sub-20. O restante foi ganho com seleções mundiais. Então, quando você disser seleção e times, o futebol inglês, idiota, eu digo o futebol dos times da Inglaterra, que são verdadeiras seleções mundiais, pronto. Vai ter um imbecil, tal de Paulo Ruindade Andrade, um locutor, eita locutor ruim da porra. Porque o futebol inglês é o melhor. Que porra de futebol inglês, rapaz? Futebol dos times ingleses, praticado por jogadores de fora. Pois bem, se o dirigente brasileiro fizesse essa cagada aqui, que o dirigente do Barcelona fizeram, seria fuzilado. Eu digo a você o seguinte, você pegar os dirigentes do Flamengo, eles valem, 2 dirigentes do Flamengo, do Rio de Janeiro, valem por aquele dirigente do Barcelona todinho. Quero ver fazer um timaço como eles fizeram com o dinheiro que nós temos aqui no Brasil. Eu queria ver ele fazer o dinheiro, fazer um timaço como fez o Flamengo, com o dinheiro, com o orçamento que o Flamengo tem aqui. Com o orçamento do Barcelona, bilhões, ele pode fazer timaço. Assim mesmo, perdeu dinheiro com o Dembélé, perdeu dinheiro com o Griezmann, com o Coutinho. Agora o Flamengo não. O Flamengo está ganhando muito dinheiro, porque seus dirigentes são competentes, formaram um timaço. O time do Flamengo, eu sou vascaíno, o time do Flamengo aqui, eu sou vascaíno. Para o futebol sul-americano é um timaço, e enfrenta qualquer time do mundo de igual para igual. Quer ver fazer um grande time aqui no Brasil, com um PIB de 1 trilhão e 700 milhões de reais, para dividir em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 200 milhões de pessoas. É muito fácil fazer futebol na Europa com um PIB de 20 trilhões. É o PIB da Europa. Sabe qual é o PIB aqui? 1 trilhão e 700. Lá são 20 trilhões. Tá bom? Sabe quantos mil sócios tem o Barcelona? Sabe qual é o orçamento do Barcelona? Quanto o Barcelona fatura só de cota de televisão? Ele recebe de cota de televisão mais do que todos os times do Brasil recebem. Ele recebe o dobro. Aí é fácil fazer futebol. E eles fazem essa cagada. Dirigentes do Flamengo são competentes.
É como você querer comparar o atual time do Flamengo, como eu falei há pouco, com o time do Flamengo de Zico. O atual não chega nem aos pés, o treinador não chega nem aos pés de Paulo César Carpegiani. Paulo César Carpegiani com um time, aquele time de Zico, só de jogador prata de casa e jogador brasileiro, sem um estrangeiro, foi campeão do mundo, enfiando 3-0 no Liverpool e dando um banho de bola. Ganhou de Miller, ganhou todo mundo, dando banho de bola. Até hoje, o Ruggeri, aquele zagueiro meio-campista do Boca Juniors, disse: Deus me livre de enfrentar aquele time. Aquele time deu um banho na gente. A gente ficou pedindo para eles pararem o jogo, porque eles estavam dominados, deram um banho de bola na gente. E foi, o time do Zico foi campeão do mundo. E esse time como é o nome? De Jorge Jesus ganhou o quê? Uma Libertadores. Ganhou a Libertadores. Quero ver ser campeão do mundo para chegar aquele time do Zico. Tá bom? Agora, os dirigentes do Flamengo são competentes. Os dirigentes atuais, o atual dirigente do Barcelona, estão devendo muito. Porque competência passou muito distante deles. Mas os vira-lata fazem questão de criticar os dirigentes e o futebol brasileiro. Os vira-lata da Crônica Esportiva Televisiva Brasileira e enaltecer o futebol europeu. Faz uma coisa, tira do futebol europeu os jogadores sul-americanos, tira Neymar, tira o Pablo Coutinho, tira Alexandre, pode tirar, tira Firmino, só isso, Alisson e Fabinho, do Liverpool, tira Messi, do Barcelona, só sul-americano que eu estou falando, tira o próprio Vidal, tira Marcelo, Casimiro, maior jogador do Real hoje é Casimiro, tira para tu ver, tira Neymar, do Paris Saint-Germain, tira o sul-americano do futebol europeu para você ver ele voltar a ser como era antes. Até 1995, tinham sido, quando os times jogavam, quando os times do mundo inteiro jogavam com jogadores dos seus próprios países, os europeus jogavam com jogadores do futebol europeu, os brasileiros com jogador do Brasil, os alemães com jogador da Alemanha, jogador da Inglaterra com jogador da Inglaterra. Desde quando o futebol foi inventado, até 1995, ou seja, desde 1930, da primeira Copa do Mundo até 1995, foram disputados, sabe quantas Copas do Mundo? 15. Os sul-americanos ganharam 8 e os europeus 7. Todas as 7 jogadas em território europeu. E tomada, porque a da Inglaterra foi tomada. Mundial de Clubes. Começou em 60 até 95. Foram disputados 33, porque eram 35 anos, mas 2 anos não houve. 33. Dos 33, os sul-americanos ganharam 20. 7 com a Argentina, 6 com o Uruguai, 6 com o Brasil e 1 com o Paraguai. Ganharam 20 os sul-americanos. Os europeus ganharam 13. 6 com a Itália. A Itália, sim, sempre teve um futebol para competir com os sul-americanos. O futebol italiano, feito pelos próprios italianos. Eles tinham 6 Copas do Mundo, tinham 6 Mundiais de Clube, eles tinham 6. 2 da Espanha, 8. 2 da Espanha, 8. Mundiais de Clube, 2 da Espanha, 8. Portugal parece que tinha 2, ou 1 com o Porto. 9. O Ajax tinha 2, 11. O Estrela de Bucareste tinha 1, 12. Está faltando um time só aí. Onde é que eu vou encontrar esse time? Está faltando um time, que eram 13. Me parece que o Porto tinha 2. Não, o Porto tinha 2 não. O Porto tinha 1 só. O Porto tinha 1. A Inglaterra não tinha nenhum. Parece que era o Bayern de Munique que tinha. Era o Bayern. Os sul-americanos tinham 20 títulos de mundiais de clubes. Os europeus, com todo o dinheiro, tinham 13. Até 95. Agora, de 95 para cá, eles viraram o jogo. Nós ficamos com 26 e eles com 32. 6 a mais.
mas nós tínhamos 7. Mas por quê? Eles têm 7 a mais. Eles têm 6 a mais. Porque com nossos jogadores. Com os jogadores deles eles não ganham nunca da gente. Agora com nossos jogadores eles ganham. E fica um imbecil fazendo comparações de futebol brasileiro com futebol europeu. Idiota! Futebol europeu é um futebol feito pelos europeus. Futebol brasileiro é feito pelos brasileiros. Dá de 1000-0 no futebol europeu. Tá bom? Então, eu quero dizer a você o seguinte. Os dirigentes do Flamengo, para mim, são muito mais competentes do que os dirigentes do Barcelona. Para mim, são mais competentes. E os dirigentes do Barcelona estão devendo muito. A maior besteira que fizeram, venderam o Neymar por 220 milhões de euros, gastaram 230 para trazer Griezmann e Coutinho. Os dois estão na reserva. Se fosse aqui, seriam fuzilados, seriam execrados. Eu acho que iam dar pisa nele no meio da rua. Aquele abraço.